Olá! O objetivo desta apresentação será demonstrar o uso de angiotomografia e angiorressonância nas principais doenças vasculares. Vamos falar um pouco sobre doença oclusiva, aneurismas, dissecções, vasculites e malformações vasculares. Quando se fala em doença oclusiva, podemos ter a estenose, ou seja, a redução do calibre da luz, ou a oclusão completa do calibre da luz. Os principais fatores relacionados à doença oclusiva são a presença de placa ateromatosa ou de trombo ou êmbolo no interior da luz deste vaso. Esta primeira figura esquemática demonstra uma parede arterial normal e a presença de placa de ateroma com a formação de trombo sobre esta placa. A segunda figura ela vai mostrar a presença de placas de ateroma com estenose da luz das artérias carótidas. As estenoses, quando significativas, elas podem levar a lesões isquêmicas em órgãos-alvo, como por exemplo no sistema nervoso central, pode levar a AVCs, nos pulmões a tromboembolismo pulmonar, no coração a infarto agudo do miocárdio e etc. Neste exemplo temos a primeira imagem, uma angiotomografia, e a segunda imagem, uma angiorressonância. Nos dois casos nós podemos ver a presença de estenoses acentuadas nas artérias carótidas internas. Esse é um outro exemplo de uma angiotomografia em que foram realizadas reconstruções tridimensionais com diversas técnicas, mostrando a presença de uma estenose acentuada, uma estenose crítica, com oclusão quase completa da luz, devido à presença desta grande placa de ateroma, e que nessa reconstrução podemos ver bem a presença de calcificação nesta placa. Neste caso, foi realizada uma angiotomografia para avaliação de artéria pulmonar, onde se evidencia um grande trombo no interior da artéria, compatível com um tromboembolismo pulmonar. Temos agora um exemplo de uma angiotomografia coronariana, onde se observa uma lesão crítica no tronco da artéria coronária esquerda. Estas agora são imagens de angiotomografia da aorta e dos membros inferiores, onde se pode observar oclusão das duas artérias femorais e o desenvolvimento de circulação colateral devido à proliferação de vasos relacionados a colaterais da artéria femoral profunda, com o restabelecimento do fluxo na artéria poplítea. Esse aspecto é bastante sugestivo de alterações crônicas. Agora vamos falar um pouco sobre os aneurismas. Os aneurismas são considerados qualquer dilatação vascular, seja arterial ou venoso, a maioria das vezes arterial. Os aneurismas fusiformes são considerados os aneurismas que comprometem todas as paredes do vaso, e normalmente para serem chamados de aneurismas são considerados quando há um aumento de mais de 50% do que o calibre habitual do vaso. O aneurisma sacular normalmente compromete apenas uma parede do vaso, e essa parede, quando comprometida, é onde se localiza o chamado colo do aneurisma,
Este colo ele pode ser um colo largo ou um colo curto. Esta primeira figura ela exemplifica um aneurisma sacular, comprometendo somente uma parede desta artéria. A segunda já mostra um esquema da aorta abdominal, onde se observa um aneurisma fusiforme, comprometendo todas as paredes da artéria. Neste caso, é um exemplo de uma angiotomografia cervical, com reconstruções angiográficas e tridimensionais, onde se caracteriza um aneurisma sacular, comprometendo a região da divisão da artéria cerebral média. Então, um aneurisma sacular. E aqui uma reconstrução tridimensional, mostrando a projeção através da calota craniana deste aneurisma. Neste outro exemplo, uma angiotomografia da região do pescoço, onde se observa um aneurisma sacular também, comprometendo somente uma parede da artéria carótida interna. Nós conseguimos ver que o colo é bem curto, e nesta reconstrução tridimensional também se observa a relação do aneurisma com a musculatura do esternocleidomastoide. Aqui é a reconstrução tridimensional, mostrando o pequeno colo do aneurisma em relação ao seu diâmetro total. Esta angiotomografia demonstra um aneurisma fusiforme da aorta abdominal, com uma importante tortuosidade associado a trombos nas suas paredes. Esses fatores são muito importantes na avaliação pré-operatória dos aneurismas para o planejamento da terapêutica adequada a ser utilizada, se será uma terapêutica com tratamento endovascular ou uma cirurgia aberta. Uma complicação grave que pode ocorrer com os aneurismas é a ruptura. Essa ruptura das paredes, quando não for contida, ela pode levar a um importante extravasamento de sangue para os espaços ao redor, com uma alta morbimortalidade. Este caso é um caso de uma ruptura de um grande aneurisma de aorta torácica, onde podemos observar a presença de material hipodenso na região do mediastino e também na cavidade pleural, provavelmente representando sangue. Dissecção. A dissecção ela ocorre quando a camada íntima do vaso ela se rompe, existe uma lesão dessa camada, formando uma segunda luz no interior da própria parede do vaso, que é a chamada falsa luz. Essa luz ela pode permanecer pérvia, formando um fluxo normalmente mais lento e podendo até inclusive existir um ponto de reentrada na luz verdadeira, formando duas luzes com fluxo. Eventualmente, na falsa luz pode existir a formação de trombo, formando um aneurisma chamado aneurisma dissecante, com aumento do calibre dessa falsa luz. Nesta imagem esquemática, a gente demonstra uma ruptura da íntima com a formação da falsa luz. E nesta segunda imagem, os pontos de reentrada do fluxo para a luz verdadeira. Estas são imagens de angiotomografia, onde existe uma dissecção da aorta, né? E aqui é a luz, a falsa luz, e aqui seria a luz verdadeira. Na reconstrução tridimensional, você consegue observar a origem das artérias renais, da artéria mesentérica superior e do tronco celíaco,
na luz anterior, que neste caso é a luz verdadeira, e a luz falsa correndo posteriormente. Agora vamos falar um pouco sobre as vasculites. As vasculites são as chamadas doenças inflamatórias que acometem as paredes do vaso. Normalmente as vasculites elas podem gerar um espessamento parietal, e esse espessamento vai causar ou estenose ou um aneurisma, como a gente já viu anteriormente. As vasculites elas podem afetar grandes, médios e pequenos vasos. Tá? Nos estudos de imagem, normalmente se foca para a avaliação das vasculites de grandes e médios vasos. Este caso foi feita uma angiorressonância para uma paciente com arterite de Takayasu, onde nas imagens obtidas no plano axial se observa um importante espessamento parietal da artéria subclávia esquerda, com realce dos sinais, aumento de sinais, o que sugere um processo inflamatório ativo. Nas imagens angiográficas se observa uma redução difusa do calibre da artéria carótida comum, da artéria subclávia direita, da artéria carótida comum esquerda e também do tronco braquicefálico. Este outro caso, realizado uma angiotomografia renal em paciente portador de poliarterite nodosa, onde se observa múltiplos aneurismas de artérias renais relacionado a esta vasculite. Agora a gente vai falar resumidamente sobre as malformações vasculares, as chamadas MAVs ou malformações arteriovenosas, e os hemangiomas, que são considerados malformações venosas. Esse esquema ele mostra a fisiopatologia básica de uma malformação arteriovenosa, ou seja, é uma comunicação anormal entre o sistema arterial e o sistema venoso, não passando pelos capilares, o que gera um sistema de alto fluxo com uma arterialização do sistema venoso, ou seja, o sistema venoso vai ter um alto fluxo e a partir daí o desenvolvimento de grandes vasos venosos, e o que caracteriza a malformação arteriovenosa. Este caso é um exemplo de uma angiorressonância com técnica dinâmica para exemplificar um alto fluxo de uma malformação arteriovenosa. Este é um outro exemplo, uma angiotomografia do pé, onde existe um grande aglomerado de vasos, caracterizando uma malformação arteriovenosa na região plantar. Este é um exemplo de um hemangioma. Na sequência angiográfica dinâmica, se observa uma opacificação mais lenta dessa malformação. Vemos a opacificação arterial e só tardiamente a opacificação no sistema venoso, característico de uma malformação venosa ou um hemangioma. Então era isso. Obrigado e até a próxima.